falar agora do transporte, meio de transporte de São Paulo, que amanhã completa 50 anos. Metrô de São Paulo, você já andou, né? Você pega todo dia, é fundamental na vida de muita gente. É uma estrutura enorme, vagão, trilho, mas tem muita gente ali que trabalha ali, ó, por trás, que você nem vê, nas centrais de monitoramento. E todo mundo junto, de forma coordenada, para facilitar a vida de milhões de pessoas que usam o metrô em São Paulo. Temos reportagem com a Bruna Macedo. São mais de 600 milhões de quilômetros percorridos em 5 décadas. Uma operação feita por 117 trens que circulam simultaneamente no horário de pico. 2.800 viagens programadas por dia. O metrô mais antigo do Brasil começou a funcionar em 1974. A estação Vila Mariana foi a primeira a ser inaugurada. O Francisco estava lá. O ticket dizia: parabéns, você está na primeira viagem do metrô. E eu tive muito orgulho de ter comprado. E eu acompanhei isso de perto, eu ia olhar a obra, eu gostava. Era um transporte inovador e tirava a gente do ônibus. Mas e agora, tantos anos depois, como será pegar o transporte em São Paulo? O metrô ele é ótimo porque ele é rápido, né? É um meio de transporte muito bom. Só que tem as suas eventualidades, no caso de... Tem dia que a gente chega, tá muito cheio. Ali na estação que eu embarco tem um piso tátil que leva até ela, né? E aí, logo que eu passo o cartão, já tem algum funcionário esperando. Às vezes, no desembarque, principalmente em horários de pico, demora um pouquinho pra gente encontrar um funcionário. Ou espero, ou às vezes eu embarco com passageiro, dependendo do caminho eu já conheço melhor, também posso ir sozinho. A movimentação no metrô é mesmo impressionante. São transportados todos os dias aproximadamente 3 milhões de passageiros. Isso corresponde, para se ter uma ideia, a 3 vezes a população de Campinas. Só aqui na estação Sé do metrô, uma das que mais recebe usuários, circulam pelo menos 400 mil pessoas diariamente. Um mundo que exige uma operação complexa. Alguns trabalhos, como a manutenção ou troca de trilhos, por exemplo, só pode ser feita de madrugada, quando tudo está fechado para o público. Muitas vezes a rotina dos trabalhadores se mistura à vida dos passageiros. Aqui no SBT, nós mostramos a história da Simone, que entrou em trabalho de parto na estação e foi ajudada por uma funcionária. Eu acredito que foi um anjo que encaminhou ela para me socorrer e não deixou que eu entrasse na composição, dizendo que eu estava em trabalho de parto. História que marcou a vida de mãe e filho, hoje já adulto. E falando em lembranças, o setor de achados e perdidos é um capítulo à parte. Tem de tudo, de dentadura a prótese e espada de samurai. A gente sempre fica pensando nas histórias por trás dos objetos, né? Quando vem a pessoa buscar é legal porque a gente descobre a história, mas muitos deles ficam só na imaginação mesmo. Um meio de transporte que envolve coordenação e tecnologia. O Sidney é maquinista há 30 anos e acompanhou de perto as mudanças que vieram com o tempo. O trem antigamente como fosse um sistema analógico, vamos dizer assim. Hoje é totalmente digital, mas a responsabilidade do trem é do operador. Qualquer informação que a gente tiver ou condição de tiver parar o trem de emergência, a gente tem condições. Mas a cidade, que tem quase 12 milhões de habitantes, ainda tem muito o que caminhar. Nosso metrô tem 104 quilômetros de extensão, com 6 linhas e 91 estações. Enquanto a Cidade do México, que tem 9 milhões de habitantes, possui uma malha de 200 quilômetros, com 163 estações e 12 linhas. E em Nova York, nos Estados Unidos, são quase 370 quilômetros de trilhos, 24 linhas e mais de 460 estações. Sem falar em Londres, a capital inglesa, que tem uma população menor que São Paulo, tem 400 quilômetros de metrô, quase 4 vezes mais que a rede paulistana. Dados que confirmam, a malha precisa ser ampliada. As pessoas precisam se deslocar muito para chegar numa estação de metrô, principalmente nos bairros mais afastados. A rede ainda é insuficiente para a quantidade de pessoas que moram em São Paulo e na região metropolitana. E a gente espera que nos próximos anos, nas próximas décadas, essa rede tenha uma expansão significativa para que atenda cada vez mais uma parcela maior da população. Apesar dos desafios, um serviço fundamental na vida de quem mora, trabalha e estuda em São Paulo. É mais rápido, mais fácil,
Hoje em dia o trânsito atrapalha tudo, então 1000 vezes um transporte público. Eu continuo acreditando que dá para se investir mais e se fazer melhor, com certeza.